Oi, meu nome é Janine, eu sou a mãe da Caule e vim hoje para falar um pouco da minha história e do início da história da Caule. Para vocês conhecerem, né, toda a proposta a partir do que eu vivi e a partir do que eu vivo. Bom, a minha história, a minha trajetória com ecologia, com reflexões sociais, começou ainda na infância. Eu lembro de, por exemplo, uma situação na quarta série em que eu criei o Clubinho do Verde. Eu e alguns colegas, a gente fez alguns cartazes, tipo Salve a Natureza, pra colar na escola. Então a gente, depois quando a gente chegou na sala, a professora tava com todos os cartazes que a gente colou e a gente tava super orgulhosos por ter colado, e tinha alguns erros de português. É, triste, né? Depois, durante a adolescência, eu fui uma adolescente bem rebelde, questionava muita coisa. Desde criança, acho que eu fui muito filósofa, porque eu sempre refleti, sempre observei, sempre questionei muitas coisas. Depois de uma adolescência bem rebelde, quando chegou o momento de fazer faculdade, eu não queria fazer faculdade, eu queria ter uma banda. Então eu queria me dedicar a ter uma banda. Meu pai disse pra mim fazer faculdade, eu podia escolher qualquer uma, mas eu faria faculdade. Dentre tantas opções e tantos interesses que eu tinha, ficava meio perdida, assim, tipo artes, filosofia, educação física, arquitetura, tudo me interessava. Decidi fazer turismo porque congregava várias dessas áreas que me interessavam. Então assim eu pensei, vou fazer uma faculdade que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Durante a faculdade de turismo eu me interessei muito por teatro e comecei um estudo paralelo, pensei várias vezes em parar a faculdade de turismo, mas não parei, terminei, hoje eu sou bacharel em turismo. Estudei numa faculdade que deu muito foco à sustentabilidade, à sociologia, que pra mim foi muito legal, ao planejamento. E terminando a faculdade eu percebi que eu não ia ter aquele campo que eu esperava ter na área de planejamento, com as populações mais autênticas dos locais, trabalhar com ecologia. Me decepcionei um pouco com a questão do mercado e tive uma oportunidade de morar nos Estados Unidos e trabalhar num parque de diversões. Que foi o auge para mim saber o que eu não quero na minha vida. Imagina eu que já era toda natureba, vegetariana já há alguns anos, trabalhando com alimentação, que era sorvete e tudo enlatado, num parque de diversões, que é um ambiente completamente sintético, trabalhando com alimentos não saudáveis, e vendo o resultado de todo aquele mundo, daquele ambiente nas pessoas, pelo peso. Tinha muitas pessoas muito obesas, pessoas sem disposição, e quando eu voltei, 4 meses e meio depois, eu tinha a convicção de que eu queria realmente trabalhar com aquilo que eu acredito. Quando eu voltei, fiquei meio perdida, assim. Nos primeiros dias que eu tive no Brasil, eu fui assistir uma palestra com o Luiz Jacques Saldanha, que é um ambientalista gaúcho, que eu admiro muito, que acompanho o trabalho dele desde essa época, que eu me formei em 2002. Eu acho que eu conheci o trabalho dele em 2003, mais ou menos. E ele deu uma palestra falando da questão de que ingredientes sintéticos, plásticos, eles têm alguns elementos que imitam os hormônios femininos no sistema reprodutor, tanto de machos quanto de fêmeas. Que é prejudicial não só para os humanos, é prejudicial para todos os seres do planeta. Então, isso pode gerar problemas de fertilidade, todo tipo de câncer no sistema reprodutor. E essa palestra, essas informações me tocaram muito, porque eu disse assim, nossa, eu na minha adolescência rebelde, eu ficava pensando, por que eu não nasci na época do militarismo no Brasil para ter pelo que lutar? E eu vi aí, tipo, meu Deus, um caminho de tantas coisas que a gente precisava fazer para resgatar, para melhorar tantas coisas. Então isso me tocou muito e logo em seguida, já com essas informações, com essa convicção de que eu queria trabalhar com algo que fosse na direção de sustentabilidade, da questão social,
surgiu a oportunidade de eu trabalhar num projeto social que se chamava Você Apita, que trabalhava com protagonismo juvenil. Eu trabalhei por 2 anos nesse projeto, foi muito legal. Quando surgiu a oportunidade, eu recebi um e-mail. Eu não tinha praticamente nenhum requisito para trabalhar, mas tinha tanta avidez em trabalhar com isso, tanta convicção, que eu consegui essa vaga. Foi muito legal esses 2 anos que eu trabalhei com estudantes da rede pública, alguns particulares, com professores. Foi realmente muito bom. Depois disso, eu resolvi trabalhar de forma mais autônoma, né? Trabalhei com pintura de camisetas, trabalhei com teatro, a gente montou um núcleo de estudos de teatro do oprimido, viajei pelo Brasil de carona. Depois decidi ser professora de yoga, porque eu comecei a ver que essa bagunça que estava fora precisava primeiro ser resolvida dentro de nós, dentro de mim, dentro de nós. Daí eu resolvi ser professora de yoga. E foi uma paixão, assim, amo até hoje ser professora de yoga. Só que eu comecei a perceber que não tem muitas pessoas dentro das salas de yoga e que tem muitas pessoas nos shoppings, nas baladas, nos supermercados. Eu fiquei pensando, bom, eu acho realmente que a gente precisa transformar dentro, mas eu também quero participar de um movimento, né, que faça com que muitas e muitas e muitas pessoas tenham essa consciência, esse despertar. Por isso eu resolvi trabalhar com algo que fosse mais pro mundo, estivesse mais em contato, num contato mais próximo com o mundo. Logo depois que eu fui ser professora de yoga, a gente abriu um espaço terapêutico, eu, uma amiga de infância, uma grande amiga de infância, meu namorado na época, e a gente abriu o Triambacan, que é em Itajaí. Depois eu resolvi vir para Florianópolis, continuei só com as aulas de yoga aqui, e depois abri a Caule Distribuidora. E a história da Caule, daí eu vou contar em outro vídeo. Assista se você quiser saber a história da Caule. Tchau!